Marcos Andrade está de férias. Enquanto ele estiver de férias, eu vou estar aqui junto com duas craques no comando do Bastidores do Poder, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti. Boa tarde, Zezé. Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes. E vamos lá, né, Thiagão? É isso aí. Boa tarde, Rose. Boa tarde, pessoal. Bom, e vamos começar falando do presidente Jair Bolsonaro, que está se recuperando de uma cirurgia para corrigir uma hérnia. A cirurgia que foi realizada em São Paulo. É a quarta vez que o presidente passa por uma operação desde que levou a facada na cidade mineira de Juiz de Fora. E quem vai trazer as informações atualizadas para a gente é o repórter César Cavalcante, direto de São Paulo. O último boletim médico sobre o quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro informa que ele segue estável, sem dor, sem febre e com boa evolução. Jair Bolsonaro foi submetido ontem à quarta cirurgia desde que sofreu um atentado à faca em Juiz de Fora. O procedimento foi para a correção de uma hérnia. Ainda hoje, Bolsonaro deve começar a fazer fisioterapia, podendo se sentar na poltrona e caminhar pelo corredor do hospital. Pela manhã, o presidente iniciou uma dieta líquida com gelatina, chá e caldo ralo, de acordo com os médicos. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo. Ele estava no quarto assistindo a um programa de TV. Ele disse que amanhã já estará de volta ao batente. Em entrevista a jornalistas, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, explicou isso, disse que é da natureza de Bolsonaro estar ativo, mas que as ações legais do cargo estão sob a responsabilidade de Hamilton Mourão. A presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira. Então, este fato do presidente vocalizar, iluminar a vontade de entrar em campo, foi inclusive uma das frases que ele colocou à apreciação de vocês, é natural, é da personalidade dele. Nós estamos felizes que ele assim reaja, que ele assim possa dizer à sociedade o quão ele está bem e o quão rápido ele há de retornar ao seu dia a dia. Serão iniciados os trabalhos de fisioterapia motora, podendo o presidente sentar-se na poltrona e realizar caminhadas no corredor. Foi liberada a dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Por orientação médica, estará com visitas restritas nesse momento. Bom, tá aí, portanto, aí a recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que passou por essa quarta cirurgia. Mas, meninas, eu queria comentar com vocês o seguinte, né? Toda vez que o Mourão assume a presidência, parece que há uma tensão, né? Esse vídeo publicado pelo Bolsonaro falando que ia retomar, né, os trabalhos já na terça, mas o Mourão, o Otávio Rego aí, o porta-voz, teve que ressaltar que ele fica até quinta. Uma tensão meio desconcertante lá no Planalto, né, quando o Mourão assume. O que vocês acham dessa situação? Demonstra aí que o presidente e o vice estão em lados opostos? Seria isso ou não? Olha, eu não acho que seja lados opostos. Embora eu acredite que o Bolsonaro, ele dispute sim com o Mourão. A gente viu em várias situações aí o Mourão se colocando de uma forma que não era confrontando o que o Bolsonaro dizia, mas também nunca foram afinados. É essa a impressão que eu tenho. E o Bolsonaro, ele sequer queria passar a batuta. Ele não queria, durante esse período aí da cirurgia, convalescença, passar a batuta para o Mourão oficialmente. Ele preferia ficar afastado e dando um jeito nisso daí. Mas não tem como. O cara é vice-presidente do Brasil e quando fala, ele fala melhor do que o Bolsonaro. Eu já não sei mais se é porque o Mourão é melhor do que o Bolsonaro na fala e tudo mais, ou se é o Bolsonaro que é muito ruim. Então, eu sempre me lembro do Toninho, finado Toninho, prefeito de Campinas, quando ele dizia que após a gestão do Chico Amaral, ia ser fácil, né? Porque era difícil existir uma administração tão ruim como a que foi do Chico Amaral. Então, eu acho que fica essa sensação, assim, o Mourão é bom ou é o Bolsonaro que é um terror? E a outra, mas
graças a Deus, deu tudo certo, vai estar voltando daqui a pouco. O filho dele lá, o 01, já veio, já fez foto, já postou, e rede social continua viva e tudo mais. E o Mourão aproveitou para dizer aí que teremos a visita do presidente da China em novembro. O Bolsonaro deve ir para a China em outubro, e para falar, daí para tecer alguns comentários bons acerca da China, que é quem a gente está precisando tratar muito bem para ver se a gente melhora as nossas relações, já que o Bolsonaro não foi uma Brastemp às vezes que ele tratou da China, sempre colocando a China como um problema, porque China e Estados Unidos disputam aí, tem disputas comerciais, e o Bolsonaro é alinhado aos Estados Unidos. Então, vamos ver o que vai dar. Um aceno importante, né? Antes da Rose comentar, vou chamar você para participar do nosso WhatsApp lá, o 991969255. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais Band Mais, lá no Facebook, Instagram. Mande a sua mensagem, a sua participação, que a gente mostra aqui no Bastidores. E aí, Rose, concorda com a Zezé? O Mourão é melhor que o Bolsonaro, ou o Bolsonaro que é muito ruim? Eu acho que são diferentes, né? Eu acho que o Mourão, tecnicamente, e tanto na questão de formação, de preparo, ele é melhor, né? Agora, eu só queria fazer um contexto aqui. Quando houve a posse do Mourão e do Bolsonaro, nos primeiros meses, o Mourão, ele tentou sim impor a sua pauta, tentou mostrar que ele era diferente do Bolsonaro em algumas pautas, como, por exemplo, a questão do aborto. O Mourão, ele era favorável por causa de uma questão de saúde e tal. Só que aí, no meio dessa história toda, houve um ataque muito frontal do filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. Aí o Mourão se recolheu, o Zezé deixou de dar entrevista, porque o Mourão, nos primeiros meses, ele estava aparecendo mais que o Bolsonaro, e pior, aparecendo como uma pessoa mais sensata do que o presidente da República. E aí estava todo mundo dizendo, olha, não é tão ruim se você tiver um presidente como o Mourão aqui no Brasil, sentado na principal cadeira. Quando o entorno do Bolsonaro percebeu isso, foi para cima dele. O Mourão, ele falou, vou ter que me recolher, porque senão eu não vou conseguir sobreviver, e Cortou é guerra. as asinhas do Mourão. E aí foi o que aconteceu. Eu acho que foi, ele mesmo decidiu se recolher, porque ele não tinha arma suficiente para lutar com os bolsonaristas, com as redes sociais, e inclusive vir com uma possível difamação da sua reputação. Então ele se recolheu. Rose, se você se lembra, o Carlos chegou a dizer que a morte do Bolsonaro interessaria pessoas muito próximas. Por isso que eu tô insinuações loucas. Por isso que eu estou colocando isso. Então, para o Bolsonaro, não é legal ele ter um substituto como o Mourão. E não é só para o Bolsonaro. Qualquer presidente, qualquer prefeito, qualquer governador, Zezé, via de regra, escolhem vices que não lhe façam sombra. É sempre pessoas apagadas. Só que o Mourão não tem esse perfil. Então, para o Bolsonaro, ficar 5 dias com o Brasil nas mãos do Mourão, mesmo que eu acho que não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer quase nada, né? Tempo, né? Muito pouco tempo, mas ele pode... dele aparecer. Só o fato dele dar uma entrevista, dele poder falar uma coisa que difere muito e como a Zezé disse, Bolsonaro, ele já fez acenos importantes, por exemplo, para a China. Da China. Ele anunciou hoje. O anúncio sendo ele fazendo esse anúncio, né? Na verdade, ele anunciou porque quem está cuidando da China é o Mourão. Ele que tem sido o cara brasileiro e o político brasileiro que tem feito esses acordos e que tem ido direto para a China e conversado com o governo chinês. Mas ele fazer esse anúncio no primeiro dia em que ele assume a presidência é um anúncio importante, até porque a China é um parceiro importante para nós, apesar, como a Zezé colocou, o Bolsonaro não ter dado tanta trela para a China. Mas para a gente é um parceiro importante. E a vinda de um presidente ao nosso país é sempre bem-vinda. Então, na verdade, é assim, Mourão é melhor? No discurso é assim, ele é mais ponderado, ele tem bom senso e tal. Que diferença, né? Porque quando candidato, todo mundo falava que tinha que fechar a boca dele, né? Quando ele fala de que ele estava ficando mais bonitinho porque estava bronqueando. Ou o Bolsonaro despirocou de vez também, né? Pode ser isso também. Os comentários do Bolsonaro. Tem as duas opções. Aí você pode dizer que... né?